Pronto, a gravação está sendo iniciada. Gente, só uma coisinha. Eu vou colocar no chat a nossa lista de presença. Por favor, não deixem de assinar, porque se vocês não assinarem, vocês não vão receber a gravação, tá bom? Eu passo a fala agora para o nosso querido convidado, Vinícius. Obrigada, Vinícius. Pode ficar à vontade. Obrigado, Beatriz. E eu quero começar com uma frase importante, que eu sempre carrego ela na minha carreira profissional, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então, mais uma vez, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Essa frase, ela é do Steve Jobs, né, o sábio Steve Jobs, criador da Apple e do iPhone. E essa frase tem tudo a ver com a captação de recursos, com a elaboração de projetos, com o desenvolvimento institucional nas nossas organizações. Não é sobre conectar os pontos e encontrar a maneira certa olhando apenas para frente. Na verdade, a captação de recursos que gera resultado, gera impacto e que transforma a vida de pessoas é aquela que a gente consegue conectar a nossa história, a nossa origem, o porquê existimos, o porquê que existimos, por que nós estamos aqui, com aquilo que a gente quer gerar impacto de transformação. A gente só consegue fazer uma captação bem-sucedida, um projeto com maestria, se a gente olha para trás e conecta quem somos, a nossa história e o nosso percurso até aqui, com os projetos que a gente pretende captar em onde for. Eu quero agradecer de modo muito especial a Capemisa. É uma honra enorme poder estar aqui e ser recebida por você, Beatriz, assistente social. Como eu disse para você lá em São Paulo, nós somos colegas de profissão. A minha primeira graduação é serviço social, eu atuei como assistente social na ponta, eu atuei na proteção básica, eu atuei na proteção de alta complexidade, eu atuei dentro da socioeducação, eu atuei dentro de um CRAS, eu atuei dentro de instituições sociais, dentro de ONGs, e eu fiz uma transição de carreira que me orgulho muito, que foi fazer a transição de deixar o serviço social como principal atuação para atuar naquilo que realmente me conecta, que é ser um facilitador. Né? Muitos dizem professor, consultor, palestrante, mas na prática eu sou um facilitador. Meu objetivo é facilitar que você que está me assistindo aqui possa se conectar com conhecimento que possa possibilitar você aumentar o impacto e transformar a vida das pessoas. Porque você que atua com a causa da assistência social, imagino que tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Nós que atuamos diretamente com a pobreza, com a vulnerabilidade, com a violação dos direitos humanos, é um desafio todo dia. E como que transfere todo esse conhecimento, essa aprendizagem que nós temos dentro das instituições em algo valioso, que é um projeto que nos permite captar com incentivos fiscais, né? Bom, quem está falando é o Vinícius, a Beatriz já me apresentou. Talvez alguns de vocês aqui já até me conhecem, ou já me deparou comigo aí em algum lugar, talvez na internet. Eu sou produtor de conteúdo sobre o tema de elaboração de projetos, de captação. Eu sou facilitador, consultor, professor. Eu ajudo as organizações a estruturar a captação de recursos, a melhorar a sua escrita de projetos, né, melhorar o desenvolvimento institucional, a área de captação, para chegar onde ela deseja chegar. Então, se sintam bem-vindos e
e eu estou muito feliz de estar aqui hoje na Capemisa. Eu fico lisonjeado pelo convite e pela oportunidade de falar com vocês, colegas que atuam em diversas organizações do nosso país. Quero saber se vocês estão aí, né? A maioria está de câmera fechada. Eu vou pedir a você para se interagir comigo. É muito bom olhar nos seus olhos, olhar para você. Então, se você se sentir à vontade em abrir a sua câmera, eu vou ficar muito feliz, muito contente em te ver e poder me conectar contigo. Olhar para você me estimula a fazer dessa aula uma aula melhor possível. Bom, eu já dei inúmeras aulas, eu já dei aulas de diversos temas da captação, mas nada igual a essa. Essa é única, essa é em especial, essa eu preparei em especial para vocês, com material e tudo mais, que a gente vai disponibilizar para que vocês tenham o material. Bom, primeiro eu quero saber se vocês estão comigo aqui. Eu vou usar muito o chat, tá? O chatzinho, eu vou usar muito o chat. Então, eu quero que você se prepare para essa aula. Se ainda não deu tempo de pegar um café, pegar uma água, pega o teu caderninho de anotação, seu caderno de anotação. Eu também carrego o caderno de anotação aqui, embora eu sou uma pessoa bem digital hoje, mas eu carrego. Se prepara. Se você quiser colocar fone de ouvido para concentrar, talvez seja melhor. Então, fica à vontade, tá? Nós vamos falar sobre projetos, captação, incentivos fiscais, aí até aproximadamente 4 horas da tarde. A gente vai ter uma troca muito sadia aqui. Eu gosto muito de trocar com vocês a conversa. Tem algumas perguntas que eu vou fazer e eu vou pedir para vocês responderem no chat. Tem outras perguntas que eu vou abrir para a gente conversar aqui. E vai ter um momento de perguntas também. Eu chamo esse momento de perguntas de mentoria, como se fosse uma mentoria. O que é a mentoria em grupo? Vai ter no final, ali, uns minutinhos ali. A mentoria em grupo é quando você tem uma pergunta que ela é direcionada a mim, ela é especial sua, né? Uma pergunta importante sua, individual sua, que é direcionada a mim e eu vou te responder. Qual é a vantagem de estar na mentoria em grupo, numa reunião em grupo assim? É que a sua pergunta ajuda o seu colega. Porque às vezes ele queria fazer essa mesma pergunta e ele não fez. E a minha resposta ajuda você, ajuda o seu colega. Essa é a vantagem da gente estar nesse espaço coletivo, né? Nesse espaço que gera conhecimento. Bom, eu vou primeiro quero saber de vocês, como que vocês estão? Vocês estão bem? Sim ou não? Escreve no chat, como vocês estão hoje, nessa tarde? Bem, sim ou não? Escreve lá no chatzinho lá. Sim ou não? Quero saber se vocês estão bem. Sejam verdadeiros, tá? Não se preocupem. Falem mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Não sei por que não estou conseguindo ver o chat. A maioria aqui disseram que sim. Tudo bem? Maravilha. Bem. Olha, eu vou precisar que você fale, porque eu não estou vendo o chat, eu não sei por quê, ele não aparece para mim. Tudo bem, eu posso Você vai respondendo intermediar. para mim. Maravilha. Legal. Bom, agora é o seguinte, gente. Quando você recebeu o convite para estar aqui, você se inscreveu para participar e veio e está aqui, 50 pessoas. A minha pergunta para você é: você veio para esse encontro de hoje com uma necessidade, um desafio, uma expectativa. Em uma palavra, uma apenas palavra, preste atenção, uma palavra. O que representa você nesse encontro de hoje? A minha pergunta é: o que você traz para esse encontro de hoje? Em uma palavra. O que você traz para esse encontro de hoje? Escreve para mim lá no chat a única palavra. O que você está trazendo hoje? O Michel disse que fome. Não almoçou, não? A Neuza disse conexão. Opa, Romilson, conhecimento. Yuri falou vontade. Teve aqui maravilha. expectativas, mente aberta, Opa. conhecimento, aprendizado, necessidade, expectativas, Boa, aprendizado, participação, boa. Muito paradigma, aprendizado.
esperança, expectativa. Maravilha, maravilha. Muito bom. Primeiro, então, vamos lá. Obrigado por você ter falado aí, isso é bom. Depois você copia essas palavras, Bia, deixa guardadinha ali num drive, num doc, essas palavras são muito importantes para nós, porque essas palavras que vão carregar nossa energia nessa tarde de hoje. Bom, primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o que é captação de recursos? O que é elaboração de projetos? Talvez seja muito notório para você que escrever projetos é apenas preencher um documento e que captação de recursos é apenas pedir um dinheiro ali. Mas eu quero te mostrar que as duas coisas elas têm relação profunda, elas têm muita conexão, e aqui a gente tem que entender alguns pontos importantes antes da gente falar dos incentivos fiscais. Captação de recursos, pessoal, é o ato da gente solicitar a quantia exata a um potencial doador correto, de forma planejada, para um projeto adequado. Captação de recursos é toda aquela iniciativa, ação que nos permite diversificar as nossas receitas. É tudo aquilo que nos permite gerar também receita. Pode ser captar recursos com pessoa física, com pessoa jurídica, com escrita de projetos, que é o nosso caso de hoje, com incentivos fiscais, com telemarketing, com governo, com empresas, com prefeituras. Captação de recursos é toda aquela maneira que a gente pode gerar receita, toda aquela iniciativa, ação que nos permite gerar receita. Inclusive, podemos vender serviços, vender produtos, né? É o caso de muitas organizações. Bom, quando se fala de projeto, a gente confunde muito. Projeto é captação de recursos, né? Inclusive, quando a gente surge, né, tradicionalmente, nós, enquanto organizações da sociedade civil, mais comumente conhecidas como ONGs, mas hoje utilizamos a nomenclatura OSCs, lá na década de 80, início dos anos 90, principalmente na década de 80, a gente recebia muito recurso internacional, né? A gente tinha muitas oportunidades internacionais, principalmente quando o país ele estava classificado no mapa da fome, ele estava classificado entre os países mais pobres do mundo. Era um país que não tinha nem política de assistência social, né, pessoal? Sequer tinha a política nacional de assistência social. Ela é de, se eu não me engano, 2004 adiante, né? Eu acho que foi em 2004 adiante. Então, sempre você tem ideia, na década de 80, na década de 90, a gente realmente dependia de poucas fontes de financiamento, eram algumas recursos de governo, mas, propriamente dito, nós tínhamos recursos internacionais, que naquele momento era grande, porque o país, afinal de contas, era um país subdesenvolvido, um país que não estava se desenvolvendo, era um país pobre, miserável, que não tinha a sua política pública clara, social, era um país completamente que achava que matar a fome era só doar a cesta básica, né? Ajuda, né? Era um país de muito assistencialismo e não de assistência social, para quem entenda a diferença entre assistência social e assistencialismo, né? E aí o que acontece? Nós nas organizações a gente recebia muito projeto, muitos recursos às vezes por causa de projetos, a gente escrevia projeto. Então a gente tinha que preencher um documento formal e para recaptar aquele recurso. Então, tradicionalmente no país, a captação de recursos foi conhecida por uma forma de captar, que é a escrita de projetos. Só que na prática, captação de recursos não é só escrever projetos, pessoal. Tradicionalmente, ainda muitas pessoas acham que é só escrever projetos. Na verdade, captação de recursos é toda aquela maneira pela qual, toda aquela iniciativa que me permite gerar receita. Só que a elaboração de projetos é uma ação importantíssima e estratégica para a gente fazer parcerias com o governo, com grandes empresas, para captar com incentivos fiscais. O que é projeto, pessoal? Para a gente nivelar nosso conhecimento. Tem várias metodologias de gestão de projetos que definem projetos. E tem uma metodologia que eu sou formado nela, que é a metodologia PMBOK, do PMI, PMI,
que é a metodologia na qual eu estudei, me tornei, fiz um MBA em gestão de projetos pela Getúlio Vargas, na qual eu tive a oportunidade de estudar. Ela define projeto como um esforço, olha só a definição, projeto é um esforço empreendido para entregar um esforço empreendido de forma temporária para entregar um resultado, um serviço ou um produto. Projeto é um esforço temporário para entregar um resultado. Isto é, projeto ele tem início, meio e fim, né, pessoal? Projeto tem início, meio e fim. Projeto não é captação como um todo. Projeto é um esforço temporário para que a gente possa entregar um resultado. Por que é um esforço temporário? Porque todo projeto demanda de um cronograma e demanda de uma entrega final, né? Ao final, você tem que realizar uma entrega, né, pessoal? A entrega, ela é o ponto mais importante nesse processo, né? É a entrega final, o resultado. Por exemplo, o resultado de um projeto cultural normalmente é o quê, pessoal? É um espetáculo, é um teatro, é uma dança, um projeto esportivo, talvez é o desenvolvimento de um atleta, é o treinamento de uma equipe, é a inclusão social de criança e adolescente. Quando fala de fundo do idoso, é a garantia de direitos da pessoa idosa. Quando fala de criança e adolescente, do fundo da infância, nós estamos falando da inclusão e da proteção das crianças e adolescentes no âmbito do Estatuto da Criança. Então, quando a gente fala projeto, a gente está falando de um projeto escrito que é um esforço temporário empreendido para entregar um resultado. Né? Empreendido para entregar um resultado que nos possibilita, né, a alcançar algo transformador, né? Bom, beleza, Vinícius. Então, se projeto é um esforço temporário para entregar um resultado, como que a gente desenvolve um bom projeto para captar recursos? Bom, e aí eu já vou começar a apresentar um material para vocês aqui nessa aula de hoje. Mas, a gente entendeu que, infelizmente, tradicionalmente, ainda tem muitas organizações que acham que só podem captar por projetos. Eu digo para vocês, não é só projetos. Você pode fazer parcerias diversas com empresas, pessoa física, né, diversas maneiras. Então, existem diversas formas de você captar recursos, né? Não é só escrever projetos. Escrever projetos é uma forma de você captar, é uma forma de você chegar ao resultado. E eu te expliquei que projeto é um esforço temporário empreendido para entregar um resultado. Então, agora é o seguinte, incentivos fiscais. O que é isso? O que são os mecanismos de incentivos fiscais? Bom, o incentivo fiscal mais conhecido é a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Além da Lei Rouanet, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei de Incentivo à Reciclagem, são todas elas ligadas ao imposto de renda. Fundo da Infância e Adolescência, que normalmente os FIAs, os fundos são municipais, os fundos municipais do idoso, certo? Todos esses são mecanismos de incentivos fiscais. No nosso Brasil, existe uma lei para cada mecanismo de incentivos fiscais. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos existe só apenas uma lei e que se qualquer causa social que você for, você pode captar? Por exemplo, você é da causa da assistência social, você atua com criança, com idoso, com vários temas. Mas você dá a causa assistência, você pode captar nessa lei lá nos Estados Unidos, mecanismo, uma lei de incentivo fiscal. Você não, eu falo, modo de falar, mas as instituições lá, por exemplo, tem lei de incentivo para animais? Não tem, né? Mas lá nos Estados Unidos, as ONGs que atuam com animais, elas podem captar via incentivos fiscais, porque é uma lei que abrange todas as outras causas. No nosso Brasil, cada tema tem a sua lei própria, né? E tem tema que, infelizmente, não tem, como não temos a lei de incentivo a projetos para mulheres, não temos lei de incentivo especial para assistência social, mas a gente tem que se encaixar em alguns temas, seja esporte,
criança e adolescente, idoso, cultura, pronas, ligado à oncologia, pronas, não, prono-oncologia, pronas, pessoa com deficiência. Alguém aqui já teve alguma experiência com incentivos fiscais? Se sim, escreve lá no chat para a gente saber. Bom, então os mecanismos de incentivos fiscais é o seguinte, você tem uma lei específica e você tem essa lei. Por exemplo, nos municípios, existem os fundos do idoso e os fundos da criança. Eu imagino que deveria existir em todos, mas tem município que ainda não tem, incrível que pareça. Tem município que ainda não tem fundo da criança e do idoso. É impressionante. Mas para você ter os fundos municipais nos municípios, precisa se criar um projeto de lei, certo? E nesse projeto de lei vai se determinar todas as diretrizes, objetivos para se captar com aquele fundo. Então, no caso do Fundo da Infância, existe uma diversa, ou seja, existem múltiplas formas aí de você submeter o projeto, porque cada lei é uma diferente da outra. Do Lei do Incentivo da Cultura, não, é uma lei única. Lei de Incentivo ao Esporte é uma lei única, né? Pronas e Pronom, uma lei única, lei da reciclagem. Então, o que você tem que fazer, basicamente, você tem um projeto, e esse projeto ele tem que ser submetido a uma lei. Passo 2, a lei tem que aprovar, você tem que aprovar o projeto lá. Uma vez que está chancelado, aprovado o projeto na lei, você está apto a captar com incentivos fiscais. Bom, mas não é tão simples como eu estou falando. Primeiro, para você ter o projeto, você tem que ter real. Primeira coisa, gente, qual é a primeira coisa que a gente faz para escrever um projeto? O que a gente precisa para escrever um projeto? Escreve no chat. Ter uma demanda, uma necessidade. Uma necessidade. Identificar um problema. Porque na prática, assim, se projeto é um esforço temporário empreendido para entregar um resultado, esse resultado ele tem que ser normalmente a solução de um problema. Olha que legal, pessoal. Projeto é a solução mais bem-sucedida no mundo para se resolver problemas. A Luciana falou aqui um problema. O Yuri falou uma dor social. Uma dor social, um problema, uma necessidade. Então, a gente só consegue entender esse problema, essa necessidade, essa dor, se a gente consegue fazer um diagnóstico sobre o problema, né? Se a gente consegue fazer um diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o retrato daquela realidade, é o retrato daquela comunidade. Então, eu trabalho em determinado território para que eu possa realmente responder ao problema, porque o projeto ele é uma resposta ao problema. O projeto é uma solução de intervenção a um problema. Então, veja, eu tenho um problema e aí o projeto ele é a solução do problema. É a solução do problema. Esse problema ele é identificado a partir do diagnóstico, de uma análise situacional, de uma visão. Como a gente faz diagnóstico? Entrevista, pesquisa, né? Então a gente vai fazer uma árvore do problema, então a gente vai entender o diagnóstico. Com base nisso, a gente se escreve, desenvolve uma ideia de projeto, uma proposta de projeto. O que é essa proposta? O que é essa proposta de projeto? Tá me ouvindo bem? Continua me ouvindo? Sim, Tá. ouvimos sim. O que é essa proposta de projeto, né? Essa proposta de projeto é uma solução para se resolver o problema. Ah, beleza. Eu pensei na ideia, eu pensei na solução, e agora? Como que eu capto com incentivos fiscais? Aí é o desafio. O desafio é como que eu adapto essa proposta de projeto, como que eu adapto essa ideia de projeto a um mecanismo de incentivo fiscal, na qual ele é talvez um caminho para essa solução. Por exemplo,
eu identifiquei lá que existe uma vulnerabilidade crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes do meu bairro estão ociosas, não tem nada para fazer no contraturno escolar. E aí eu desenvolvo uma ideia de contraturno, de reforço escolar, de assistência social, de serviço de convivência, só que eu quero captar recursos com incentivos fiscais. Mas o serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, talvez tenha só uma opção via incentivos fiscais que eu posso captar nesse momento agora, que é cultura ou esporte. Ou eu faço desenvolvimento cultural, e a gente sabe que serviço de fortalecimento de vínculo não é só cultura, é também, pode ser também, mas tem outras formas da gente executar ações, mas eu vou fazer viés à cultura. Aí o que eu tenho que fazer? Escrever uma ideia de projeto alinhado à lei de incentivo à cultura. Por exemplo, vocês são organizações sociais, nos municípios que vocês estão, existe a política Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. São recursos vindos da cultura, que inclusive não são incentivos fiscais, captação direta. Você, enquanto OSC, mesmo que esteja atuando na assistência, você também pode captar desses recursos. Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Só que você tem que fazer o seguinte, não dá para você pegar o seu projeto comum e escrever ele lá. Você tem que adaptar o seu projeto na lei da cultura, na linguagem da cultura. Você tem que adaptar o seu projeto na linguagem da cultura. Então, para você captar com incentivo fiscal, você captar não incentivo fiscal, você tem que sempre adaptar a linguagem do seu projeto. Aí que existe a maestria. A maestria é a sua capacidade de conectar e adaptar dentro de um contexto. É a adaptação. Maestria eu sou mestre no que sei, aprendiz no que eu ainda não sei. Então, o que a gente não sabe, a gente aprende. E o que a gente é mestre, a gente continua se desenvolvendo. Então, se você já é mestre em fazer um projeto de assistência social, mas não sabe o tanto fazer um projeto de cultura, você precisa estudar a lei de incentivo à cultura. Você precisa estudar a lei na qual você vai submeter seu projeto. Seja cultura, seja idoso, seja pronas, pronom. Se você não estuda, você não tem condições, não tem conhecimento suficiente para chegar até lá aonde você gostaria. Porque na prática, pessoal, olha aqui, vem cá, acompanha aqui. Na prática, você já poderia ter chegado lá. Porque eu não sei, eu não tenho dúvida que você tem muita vontade para chegar lá onde você quer chegar, captar mais recursos, aprovar mais projetos. Só que o que separa você do momento atual da oportunidade de financiamento é o conhecimento que você não tem ainda. Se você soubesse, você já tinha chegado, não precisava nem eu falar. Olha, se você tem um conhecimento, se você estuda o edital, se você estuda a lei de incentivo, se você estuda esse mecanismo de incentivo fiscal, na qual você quer submeter a proposta, você vai chegar lá. Se você não estuda, não tem como chegar. Então, eu tenho um projeto de assistência, quero adaptar ele na lei da cultura no fundo idoso, no fundo da infância, ou qualquer que seja a lei de incentivo fiscal, eu demanda de mim sentar a bunda na cadeira e estudar a lei de incentivo fiscal. Muito bem, essa foi apenas a introdução da aula. Bom, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo apresentar aqui em tela cheia. Vou pegar aqui o meu material, que ficou até bonitinho, por sinal, e da cara da Capemisa. Tá vendo a minha tela, Beatriz? Sim, sim. Laranjinha. Legal. Laranja, inclusive, Beatriz, é a cor predileta do meu filho, que era de 2 anos e 6 meses. Ele começou a falar laranja como naranja. Laranja. Ele adora a cor da bicicleta dele. Bom, por que alguns projetos encantam patrocinadores e outros não encantam? A diferença está sempre nos detalhes, pessoal. Veja, no detalhe. Veja esse slide. Começa a ver por esse slide. Essas cores é as cores da logomarca da Capemisa? Sim ou não?
Sim, Vocês imaginam que esses slides são 13? Tem conteúdo aqui que vocês podem usar? Sim ou não? Imagino que sim, né? sim, sim. O pessoal está respondendo que sim. Bacana. O que é isso aqui, gente? Percebe? Eu estou aqui porque eu fui convidado pela Beatriz, pela Capemisa. E eu preparei algo personalizado. Então, o que eu quero dizer? Os projetos que encantam patrocinadores não é projetos feitos de qualquer maneira. É projeto que é feito com carinho, com atenção. A diferença sempre vai estar nos detalhes. Primeira coisa, assim, eu trouxe 3 pontos importantes aqui. A diferença, vamos imaginar que você fez um projeto, você escreveu o projeto, do objetivo ao orçamento. Você fez um bom projeto. E aí você precisa captar recursos. Você precisa se desenvolver. O que encanta um financiador? Primeiro, você não precisa copiar nada que está no texto slide. Você vai receber tudo isso aí no grupo. E depois eu também vou enviar mais informações e materiais para vocês por e-mail. Projetos que encantam são projetos que têm diagnósticos reais, fundamentos reais. O seu projeto ele tem que ter um fundamento muito claro. Isto é, o seu projeto ele tem que ser realista. E você não deve se preocupar em palavras difíceis. Você não tem que se preocupar em escrever difícil ou bonito. Você tem que ser verdadeiro. Anota essa frase. A verdade capta recursos. A verdade tem que estar escrita. Os objetivos do projeto tem que estar claro. Um objetivo ele tem que ser sucinto, direto, simples. Ele tem que ser claro, ele tem que ser óbvio. Um objetivo de um projeto tem que ser claro, realista. O objetivo do projeto ele tem que ser, eu leio uma frase, eu entendo. O orçamento tem que ser realista. O que separa um projeto comum de um extraordinário é a nossa capacidade de conectar os pontos, as necessidades. Então a diferença sempre vai estar no detalhe. Projetos que captam recurso com sucesso, ele tem características comuns. Uma precisão técnica muito clara. Ou seja, você percebe no projeto que houve um alinhamento muito claro, um alinhamento perfeito de todos os requisitos legais de um bom projeto. O que são requisitos legais de um bom projeto? Todo projeto ele tem que ter um objetivo geral, específico, uma metodologia, uma justificativa, um orçamento, um cronograma e um alinhamento de tudo isso de forma bem técnica, bem perfeita. Quanto mais claro, mais redondo o projeto tá, mais vantagem você tem para captar e aprovar o incentivo fiscal. E após o projeto aprovado na lei de incentivo fiscal, não é apenas pegar o projeto e apresentar ao financiador. É mais do que isto, é demonstrar um impacto, o retorno para o patrocinador, pessoal. Demonstrar o impacto e o retorno o financiador. Vocês percebem? Então não basta apenas você simplesmente, né, escrever o projeto e por si só. Você precisa mostrar que o projeto ele gera uma transformação, que ele gera um resultado e que ele mostra impacto, ou seja, impacto e retorno. Sim, pessoal, os nossos patrocinadores querem saber o retorno. Que retorno é esse? É um retorno de transformação. Então, a proposta de valor tem que agregar, a proposta de valor tem que ser clara. Então, eu escrevi o projeto, submeti na lei, eu aprovei na lei. O que eu apresento para o financiador? Eu tenho que preparar uma apresentação, eu tenho que preparar um e-book, uma apresentação, um PowerPoint, eu tenho que apresentar algo de forma que agrega. Percebe? Então, quanto mais você tem claro qual é a sua forma técnica de aprovar, de apresentar, mais claro você vai ser na sua comunicação.
A forma que você apresenta o seu projeto para o financiador desperta o interesse e a confiança dele. Então, se eu pudesse resumir para você, o página 2 é por que alguns projetos encantam patrocinadores e outros não? Por quê? O projeto que encanta, ele tem comunicação clara. E necessariamente, pessoal, não são os maiores, mas sim aqueles que demonstram clareza com propósito, com a viabilidade técnica, com potencial de impacto. O que você está fazendo no território e a transformação que você está gerando, como que a gente apresenta isso para o financiador? Com provas. Pega depoimento. Pega depoimento das pessoas que estão sendo transformadas pela sua instituição. Contabiliza o número de pessoas que estão sendo atendidas, impactadas pela sua instituição. Apresenta isso em formato de PowerPoint, de apresentação de sua proposta. Então, a captação de recursos com incentivos fiscais, para você captar recursos com empresa, você precisa mostrar de fato a relevância de você tem. Então, agora, se você tem meta abstrata, se você tem um problemas genéricos, você não embasa o seu projeto, você não consegue chegar ao resultado que você deveria chegar. Então, bom, a base de um projeto que capta recursos com incentivos fiscais tem que ter primeiro um diagnóstico preciso, né? Quando eu falei diagnóstico, é um retrato da comunidade. Para quê? Para identificar as dores, para identificar os problemas, para identificar a necessidade. O diagnóstico preciso, ele detalha a situação atual, ele é baseado em evidências, ele traz dados. A gente tem que identificar a problemática que o projeto pretende resolver. Esse é o pilar número 1 de um projeto de impacto. Um projeto de impacto que transforma, que gera resultado. E os projetos que são aprovados em incentivos fiscais têm que ser projetos de impacto, de transformação. A justificativa é o espaço que você tem, né? É o espaço que você tem aqui, ó, é privilegiado, ó, privilegiado. Para quê? Para você demonstrar a relevância do projeto com dados estatísticos, com referência confiável. É um texto argumentativo, é um texto que você destaca o porquê que o seu projeto deveria receber aquele determinado recurso, por que o seu projeto é a solução para se resolver um problema, por que o seu projeto é a intervenção para uma proposta. Ele é uma intervenção proposta. Então, é muito importante que você nota que aqui tem que ficar claro, pessoal, tem que ficar claro que a justificativa, ela tem que ser coerente no seu projeto. E não basta ter só apenas uma justificativa. Você precisa demonstrar, pessoal, demonstrar que o seu projeto ele tem um objetivo claro. O que é um objetivo claro, pessoal? O que é um objetivo claro? Um objetivo claro é eu leio o objetivo e eu entendo. Eu leio o objetivo e eu entendo, e para isso existe técnica. Para fazer bom projeto existe técnica. Olha aqui, ó. A técnica SMART. Você pode usar a técnica SMART. Específico, mensurável, realista e temporal. Específico, mensurável, atingível, realista e temporal. O seu projeto, ele precisa e deve ser bem escrito. E quando a gente escreve o projeto, quando a gente escreve aqui o projeto com qualidade, e a gente busca trazer clareza na escrita, a gente gera impacto. Então, mais uma vez, pilar número 1, diagnóstico preciso. Isto é, o meu diagnóstico ele tem que trazer evidências. Evidências são identificadas quando eu pesquiso, quando eu entrevisto, quando eu reúno, quando eu vou ao encontro das pessoas, quando eu faço uma árvore problema.
eu tenho um diagnóstico preciso. Como que a justificativa é um texto embasando o porquê que o meu projeto é relevante, por que essa necessidade de intervenção ali está sendo proposta, por que é importante, quais são os dados estatísticos do diagnóstico. Com base no diagnóstico, eu busco informações para a justificativa. Com base na justificativa, eu estou mostrando ali, na verdade, na justificativa, a transformação que eu preciso que aconteça. E aí, a partir disso aí, eu tenho o meu objetivo bem claro. E esse objetivo, para mim fazer... Fecha o microfone, pessoal, quem tiver com o microfone aberto. Por favor. Preste atenção no microfone aí, por gentileza. O som está voltando para mim. Objetivos claros. Metodologia SMART. Tá? Então, você pode usar a método SMART. Eu ensino muito isso dentro do Maestria. Tá? Público-alvo definido. Público-alvo definido. Então, caracterização detalhada dos beneficiários, direto e indireto, com critérios claros de seleção, de quantificação precisa. Então, esses são, posso dizer, 4 grandes pilares de um bom projeto. Tá? Dados que fortalecem um projeto, pesquisa acadêmica, relatórios, consultas à comunidade, estatísticas oficiais do IBGE, do IPEA, né? O diagnóstico é o coração de todo o projeto, então você precisa dedicar tempo para construir esse bom projeto, para você construir isso, para você realmente ganhar no ponto de vista de competitividade. O fundamento de um projeto de impacto perpassa pela clareza de um diagnóstico real. Um diagnóstico frágil compromete a estrutura da proposta do projeto. Então, esse é um elemento importante. E problemas reais, como que a gente justifica bem e como que a gente evita, né? Como que a gente evita, né? Como evitar, né, problemas reais e como que a gente justifica? Transformando em diagnósticos argumentos fortes. Como eu disse para você, a captação de recursos demanda de verdade. A verdade capta recursos, né? Então, se a verdade capta recursos, isso aqui é um detalhe importante, os dados específicos e atuais da realidade. Quais são os dados reais da minha realidade? Contextualizar o território. Você adota uma ação, você está dentro de um território, dentro de uma comunidade. Você precisa fazer o quê? Identificar qual é a real necessidade do território. Quanto mais clareza você tem do território, mais você vai conseguir estabelecer uma conexão mais harmoniosa, mais transparente, mais realista, com o potencial financiador, ok? Com o potencial financiador. Então, eu quero que você lembre, os avaliadores, eles buscam projetos. Eu vou até grifar aqui de amarelo para você ver. Avaliadores. Na verdade, eu vou grifar até de vermelho para ficar mais marcante. Tá tudo bem aí, pessoal? Os avaliadores buscam projetos que respondem a problemas reais. Olha só. Então, se você tem um problema, veja só, aqui você tem um problema, né? Situação A, né? Então, você identificou aqui o problema, certo? Esse problema é um problema de falta de atividades complementares à escola. Você tem lá um problema que as crianças estão ociosas, o esporte pode ser uma alternativa para esse problema. Então, você elabora uma proposta de projeto, estrutura uma proposta de projeto, estruturou o projeto, e agora você vai adaptar esse projeto em uma lei de incentivo do esporte. Na lei de incentivo ao esporte, você vai adaptar para você chegar onde? No estado B. O que é o estado B? É sair do ponto atual para alcançar um ponto desejado. Para você ao sair do ponto atual para alcançar o ponto B, para chegar no estado desejado, você perpassa por identificar o problema, elaborar a proposta do projeto, adaptar na lei, submeter na lei, depois prosseguir captando recurso
executando e aí, por si só, prestando contas. Então, é um ciclo, pessoal. É um ciclo que você precisa seguir. Senão, você não consegue ter êxito da maneira como você gostaria, né? Beleza? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Até aqui tá tudo bem? Tá tudo bem, gente? Comenta no chat para mim, o que vocês estão achando até agora? Tá claro? A Gisele disse que sim, faz todo sentido. E o Yuri disse que tudo bem até aqui. E a Michelle faz sentido, tá tudo bem. O pessoal falou que Maravilha. faz muito sentido, claro. Esclarecedor, com Qual que é a sua, certeza. qual que é a sua maior dificuldade em projetos? Escreve aí, escreve no chat. Orçamento, a Sueli falou. A Shirley também falou que orçamento é a maior. Orçamento, né? É só eu fazer a pergunta, a maioria aqui é assistente social, se for, é Aqui uma... conseguiu acesso à empresa possível patrocinadora, Aham, limitações e burocracia. É. muitas coisas, né? Bom, então, pessoal, primeiro, existe uma burocracia, clara, né? Então, primeira coisa é, eu tenho que saber escrever um bom projeto, para isso eu preciso aprender, para isso eu preciso me desenvolver, tá? Vou até convidar você para me seguir, Com me Alvar, segue, me a gente acompanha. com uns 4 Tá? mil reais, viu? Peraí, deixa eu ligar aqui. Oi? Pronto. 4.000 reais é o quê, gente? Bom, qual é o planejamento técnico de excelência, né? Qual é o planejamento técnico de excelência, né, que a gente pode seguir aqui, né? Qual que é o planejamento técnico? Como que eu me planejo? Como que eu me preparo para fazer um bom projeto, para captar recursos com incentivos fiscais? Primeiro, entendendo o seguinte, que todo bom projeto existe uma estrutura técnica, tá? Todo bom projeto tem que ter uma estrutura técnica. Para você captar com incentivos fiscais, para você captar em qualquer outra fonte de financiamento, você tem que entender qual é a estrutura proposta no modelo do financiador. Então, lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, PRONAS, PRONAM, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, etc. Todos esses mecanismos de incentivos fiscais, eles possuem alguns formulários próprios. Então, você tem que primeiro conhecer qual é a estrutura do formulário do financiador, tá? Bom, primeiro, aí você estruturou, e aí você vai desenvolver o planejamento técnico para quê? Para a aprovação e execução. Né? Então, a gente não pode pensar em aprovação sem execução. A gente tem que pensar nos dois. Então, primeira coisa, para a gente executar, a gente tem que ter uma metodologia clara do projeto. O que é metodologia? É o método, né? É o caminho, é a via, é o como que eu entrego aquilo que eu prometi, tá? Replicável. Então, um projeto ele tem que ser replicável para gerar impacto, transformação. Então, a metodologia clara, com passo a passo, ou seja, passo a passo, como que eu vou fazer para realizar o projeto, né? Quanto mais você tem claro quais são as etapas sequenciais bem definidas e delimita os marcos de execução, o que são os marcos de execução? São os principais eventos que vão ocorrer na execução do projeto e que são destacados como algo muito importante. Então, o que é a metodologia? É o caminho, é a via. E eu posso fazer essa proposta de projeto por etapas, certo? Por etapas. Quanto mais clareza eu trago para o financiador, é melhor, tá? Vista produção. Bom, e aí eu deixei claro qual é a metodologia, as etapas, isso me possibilita ser decisivo diante de uma oportunidade, né? Então, agora o que é o seguinte, essas duas etapas aqui abaixo, normalmente a maioria não faz, e aí que é o pulo do gato. Tá?
Eu vou até apagar aqui para mostrar para vocês. O pulo do gato de fazer um bom projeto que se destaca e que chama a atenção é isso aqui. É a sua identificação dos possíveis riscos que podem ocorrer no projeto. Riscos são todos aqueles eventos externos que podem ocorrer no projeto e influenciar no nosso cronograma, na nossa atuação. E todas as ações de contingência, como que eu vou minimizar o impacto do risco no projeto, né, durante a execução. Exemplo, fiz um projeto de esporte para criança e adolescente. Qual que é o risco no projeto? Evasão do projeto. Evasão. Evasão pode acontecer. Então, como que eu identifico esse risco antes e como que eu mitigo esse risco? Posso mitigar esse risco fazendo um acompanhamento mais próximo das crianças, das famílias, fazendo controle de presença, estimulando as crianças e as famílias estimulando a criança a participar, estimulando os pais a acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, eu tenho que encontrar maneiras de, no projeto, mitigar os riscos. Então, quando você escreve isso com técnica e com excelência, você gera maior respeito para quem te está te avaliando, porque você está fazendo algo fora da curva, né? Se diferenciando no mercado. E métricas de acompanhamento, como que a gente acompanha isso? Como que a gente estabelece indicadores? O que é indicadores? É o que nos indica se nós estamos próximo do resultado ou não, né? Indicadores mensuráveis. Quais são os resultados? Quais são as evidências que me demonstram que eu estou no caminho certo? Quais são as evidências que me demonstram que eu estou chegando ao resultado que eu desejo? Né? Como que eu faço para... o que está me mostrando ali que eu estou alcançando o resultado? Então, se eu acompanho o projeto de perto... Ficou mudo. Ficou mudo, Vinícius. Parece que travou. Tá mudo. Oi? Agora sim, Agora agora sim. sim. Fiquei muito tempo sem falar? Aí? Não, paramos em se você acompanha o projeto de perto. Então, se você acompanha o projeto de perto, você garante que ele vai, de fato, ser entregue em conformidade com o que você planejou. Então, assim, o que é o resultado de um bom projeto? O resultado de um bom projeto de captação de recursos é você entregar o que você prometeu. Eu digo que existe a tríade em projetos. Sabe qual que é a tríade em projetos? Anota aí. Todo projeto tem que ser entregue no prazo acordado, no custo orçado e na qualidade prometida. É isso aí. Tá? Bom, então quais são os elementos essenciais? Né? Documentação técnica, equipe qualificada, cronograma e tudo mais. Bom, beleza. Para captar recursos com incentivos fiscais, eu preciso estudar a lei de incentivo. E o meu projeto tem que estar alinhado à lei. Se eu entendo muito bem qual é a minha necessidade real, eu consigo submeter a esse projeto à lei com maior clareza. Então, o que é fundamental nesse processo? Eu ter uma clareza sobre o que eu estou escrevendo, sobre qual o problema que eu identifiquei, qual o problema que foi identificado, qual o desafio que foi identificado. Então, o processo de pré-produção, se eu pudesse dividir o projeto em 3 fases. 3 fases. Todo projeto tem um ciclo de vida. Mas existe um momento de pré-produção desse projeto, que é o momento de detalhamento, de diagnóstico, pesquisa, de planejamento detalhado, né? De captação de recursos. Então, imagina que no planejamento, na escrita do diagnóstico, eu começo a submeter essa proposta de projeto a uma lei
E a partir do momento que eu submeto esse projeto a uma lei, estou aprovado, em pré-produção, já me dei um pontapé inicial. Se eu captei recurso, eu tive 100% de êxito na captação de recursos, que é o meu maior desafio hoje, eu tenho que garantir depois a formação da equipe. Aí, a minha responsabilidade é executar. Porque no final, eu tenho que prestar contas. E o que é prestação de contas? Prestação de contas é um acúmulo de conhecimento gerado durante todo o projeto que eu tenho que demonstrar o que eu executei em comparação com o que eu planejei e elaborei. Na prática, a prestação de contas é a comprovação daquilo que eu prometi entregar. E aí você me falou o seguinte, Vinícius, eu tenho dificuldade no tal do orçamento. Orçamento para mim é problemática em projetos. Por que o orçamento, na maioria das vezes, é problemático? Primeiro é o seguinte, porque a maioria dos senhoras e senhores que estão aqui, a maioria de vocês, são das ciências humanas. São da área de humanas, não são da área de exatas. E aí, quando você é da área de humanas, você tem um pé atrás com a matemática, você tem um pé atrás com o orçamento. O orçamento, ele compõe o projeto. Veja só, o orçamento, ele é uma área de conhecimento em projetos fundamental. Se você negligencia, se você delega para outra pessoa fazer o orçamento, delega não, delarga. Tem muita gente dentro de instituição que delarga, faz o seguinte, na prática é assim, ó. Oi, Thiago, tudo bem? Thiago, você que trabalha aí no... Oi, Thiago, tudo bem? Você que trabalha aí no administrativo, é o seguinte, cara, eu estou aqui escrevendo, eu sou assistente social, você sabe disso, né? Eu estou aqui escrevendo um projeto, estou precisando fazer um orçamento, você pode me ajudar? Aí o Thiago fala assim, ô moço, cara, é o seguinte, tô atolado aqui, mas manda essa planilha para mim dar uma olhada. Aí você manda por e-mail. Na hora que você manda por e-mail, para dar uma olhada, você está delargando. Você não está integrando. O que é o contrário disso? É integrar. O administrativo pode te ajudar, o financeiro pode te ajudar. Com eficiência, desde que você integre ele, a pessoa do administrativo financeiro, junto na elaboração dos projetos, nas primeiras reuniões. O orçamento ele faz parte do projeto. O orçamento ele está alinhado ao projeto. Cada objetivo do projeto, cada etapa do projeto tem um custo. Cada etapa do projeto tem um custo. Todas as atividades precisam ser pagas, tem custo. Se você não sabe orçar o projeto, você tem que entender o que é o básico de uma matemática financeira. Você tem que buscar entender. Ah, mas Vinícius, eu faço muita coisa. Eu sei que você faz muita coisa. Deixa eu beber mais água aqui, a garganta tá seca. Eu sei que você faz muita coisa, mas eu vou te falar um negócio. Se você está negligenciando, deixando de lado o orçamento, você não está fazendo o projeto com maestria. O orçamento ele tem que ter correlação lógica com tudo que você escreveu. Cada rúbrica do orçamento tem que estar claramente bem relacionada com as atividades específicas do plano de trabalho. O plano de trabalho, que é o projeto como um todo, o orçamento ele compõe, o orçamento tem que estar ali. O orçamento vai dizer para nós, vai explicar para a gente que haverá um desembolso financeiro para executar aquele projeto. Então, se você não faz o orçamento com atenção, meio que empurra com a barriga, deixando para lá, você não vai conseguir entregar o projeto com qualidade. A distribuição orçamentária precisa do projeto, a composição do orçamento tem que refletir a importância da complexidade de cada etapa do projeto. Cada despesa do projeto tem que estar lá facilmente clara e conectada com os objetivos e as metas do projeto. Se o orçamento não tem conexão com meta e com objetivo, por que de cargas d'água aquele item está no orçamento? O orçamento não é para resolver o problema da instituição.
O orçamento é para entregar os objetivos do projeto. O orçamento é para garantir que o projeto seja entregue no custo orçado. O orçamento é para garantir que o projeto seja entregue na qualidade prometida. E durante a elaboração do projeto, a gente tem que ter uma matriz de correlação entre cada rúbrica orçamentária com cada objetivo específico do projeto. Tem que estar em harmonia, tem que estar conversando. Percebe, pessoal? Faz sentido? Então vem aqui comigo. Quer abrir aí para fazer uma pergunta, interagir comigo? Abre. Aproveitando, pode falar. Teve uma perguntinha aqui. Na verdade, foi no meio, né, do percurso. O Michel, ele falou assim: tudo faz muito sentido, porém, como chegar nas empresas para colocar tudo isso em prática? Como ser ouvido? Isso seria um outro treinamento, né? Eu dei semana passada um workshop prático de como captar com a empresa, mas eu vou te explicar assim basicamente, Michel. Primeiro, eu quero te convidar para você me seguir no Instagram. Você já está me seguindo lá? Compartilha, Bia, meu Instagram com essas pessoas aí, por favor. Com certeza. Vou te mandar lá no WhatsApp, depois você manda lá no grupo. Pessoal, ele precisa me seguir. Tá? Por quê? Me segue lá, porque eu dou muitas dicas de como captar recursos com empresa. Mandei aí no seu WhatsApp. Copia e coloca no chat para mim, por favor. É o seguinte, pessoal. A metodologia aqui da participação vai funcionar da seguinte forma. Você tem a opção ali, ó, do lado do número 62, tem a opção levantar a mão. Clica lá em levantar a mão para você participar aqui e a gente poder juntos, né, debater aqui. Tem a opção levantar a mão. E responder o Michel. Michel, eu dei vai fazer 2 semanas que eu dei um workshop de como captar recursos com empresa para meus alunos. Você agora está se tornando meu aluno, espero que continue me acompanhando nos meus conteúdos. Captar recursos com empresa é um desafio, sim. Só que existe processo. Você tem que prospectar as empresas. O que manda na captação com empresa é a prospecção ativa. O que é prospecção ativa? Eu ter uma lista dos 50, a lista das 50 empresas aptas a investir no meu projeto, 50 empresas aptas a investir no meu projeto. Dessas 50 empresas, eu vou ligar, enviar e-mail, me apresentar para apresentar a proposta. Não tem outra, isso não existe outra solução que não seja ligar, enviar e-mail, prospectar 1, 2, 3, até 14 vezes a mesma pessoa até fechar o negócio. 14 vezes, sim. As pesquisas falam que se eu esgoto entre 1 e 2 contatos com a pessoa, eu aumento em 90% a chance de não fechar negócio. Se eu entro em contato com essa mesma pessoa ao longo de uma negociação e de uma conversa entre 5 a 14 pontos de contato com a mesma pessoa, eu mudo essa história, eu inverto isso para aumentar a minha chance de converter para 80% de resultado. Então percebe que tem jeito da gente receber o sim, só que vai ter muito não pelo caminho, e você tem que estar sempre entusiasmado, motivado para buscar o sim. Um bom projeto, ele tem que ser apresentado num pitch, chamado pitch deck. O que é pitch deck? É uma apresentação comercial. Você não vai pegar o projeto que você escreveu para a lei e vai enviar para o financiador. Não. Você vai apresentar um slide visualmente bonito, claro, bem escrito, com palavras-chave, objetivo, direto. Você precisa convocar as pessoas para uma reunião. Você precisa ligar para as pessoas, mandar e-mails, elas vão te retornar, algumas sim, outras não, e você vai converter essas pessoas para uma reunião no Google Meet, no Teams, ou no Zoom, ou presencial, para você apresentar a sua proposta. Apresentou sua proposta, que não deve durar muito tempo, o slide, no máximo 7 slides,
em 10 minutos ou menos, você tem que apresentar a sua solução. E aí você tem que chamar para ação quem está do outro lado da mesa, quem está do outro lado do computador, para você chamar essa pessoa para ser patrocinadora. Estar diante a um financiador, prospecção ativa. E você tem canais que você pode utilizar para você chegar até lá, seja eventos corporativos, mas também pode ser o LinkedIn, pode ser a criação de listas, jeitos e formas de você prospectar as empresas. Isso tem que estar constantemente dentro da sua organização e tem que funcionar constantemente ali no dia a dia. Não existe bala de prata, muito menos segredo. O que existe é prospecção ativa e contínua. Maravilha? Muito bem. Mais alguém tem perguntas? Quem já levantou a mão aí, Bia? Temos, sim, o Michel, ele falou assim, teve uma pessoa que levantou a mão, que foi a Bárbara, mas vou só mostrar aqui o Michel rapidinho. A proposta eu apresento para qualquer pessoa da empresa ou seria prudente buscar os contadores? Eles costumam entender sobre imunidade tributária ou nós que devemos entender para ser parte de nossa argumentação? Nossa. Desculpa, pode continuar, Bia. Ele só complementou aqui, prospecção ativa, gostei, não tem mágica. É isso. Obrigada por responder minha pergunta. Legal. Michel, é isso, continuidade. Com quem que a gente fala na empresa? Cara, depende. Depende. Agora, você tem que entender sobre incentivos fiscais. Esse é responsabilidade sua em primeiro lugar. Você tem que falar com o setor de responsabilidade social corporativa dentro das empresas. Qual que é o setor de responsabilidade social? Primeiro lugar onde você deve fazer contato. Quem que eu faço contato lá? O setor de responsabilidade. Não tem, aí eu tenho outras opções. Eu posso ir no marketing, no RH, mas o primeiro foco é a responsabilidade social. É lá que você tem que prospectar. Então, eu tenho um desafio para você. Cria a lista dos 50. 50 empresas aptas a apoiar seu projeto. Monta essa lista dos 50 no Excel, nessa planilha, e prospecta. Prospecta e prospecta, encontrando o mecanismo de você falar com alguém específico. Agora, lembra que para cada prospecção é um estudo que você tem que fazer, tá? Para cada prospecção é um estudo que você tem que fazer. O que isso quer dizer? Você tem que estudar as empresas com quem você vai falar. Se você não estuda as empresas para que você vai falar, você tende a não chegar no seu objetivo, não conseguir entender o desafio da empresa. Porque na prática, Michel e turma aqui, a gente também resolve o problema das empresas. A gente não só resolve o problema do território, as empresas também têm dor e têm necessidades. Então a gente tem que conectar o nosso projeto a também solucionar um problema que a empresa identificou. Então por isso que a gente tem que construir com as empresas. Não basta só a gente levar pronto, a gente tem que construir relacionamento, entendeu? Bia, mais alguém? A Bárbara, por favor, Bárbara, pode falar, pode abrir seu microfone. Abre aí, Bárbara, vou interagir comigo. Tem mais pessoas aí na sala, interage Oi, comigo. gente. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Peço desculpas porque meu filho está aqui com a televisão, é Ih, cachorro desculpa, latindo, ele enfim. está no lugar certo. Deixa ele. Então, a minha pergunta é Você um pouco representa assim. qual instituição, Bárbara? Eu represento o Gaiato, é uma instituição de Ubatuba, Que do legal, litoral hein? norte de São Paulo. Nossa, delícia. Então, a gente tem conseguido assim muitos editais, a gente tem uma caminhada já. Meu filho, você pode baixar, por favor? Pode ficar A tranquilo, não gente estou tem, ouvindo som, não, a televisão. gente tem uma caminhada já, né, de captação de recursos, enfim, a gente tem conseguido, né, mas muito via editais. A gente está tentando entrar agora nessa questão das leis de incentivo, dos fundos, né? Eu queria entender um pouco melhor isso. Por exemplo,
quando um edital fala, o teu projeto já tem que estar aprovado num fundo, né? Então, eu queria até saber se eu entendi essa lógica. Então, por exemplo, o fundo tem que abrir um edital, é isso? Para eu apresentar o meu projeto? Isso. Se for o fundo da infância, sim. Na verdade, é o seguinte, Bárbara, pela Lei 13.019, a lei que determina a relação entre o terceiro setor e as organizações do terceiro setor e a administração pública, assim, com base na lei, precisa se criar tudo para se relacionar, precisa criar o chamamento público. O que os fundos da infância têm feito? Têm criado o chamamento público. Mas ainda existe alguns municípios que não criam editais, então você tem que ir lá fazer contato com o conselho para tentar aprovar o projeto lá sem o edital. Mas normalmente é esperado que tenha-se o edital. Então, por exemplo, tem edital do FIA no município? Então, por exemplo, do FIA ou Fundo do Idoso, né? Você tem que submeter o projeto lá e aprovar, chancelar lá. Tá? No caso da lei de incentivo à cultura, da lei de incentivo ao esporte, nesse caso não tem edital, a lei já está lá, já tem uma regra pré-estabelecida, você tem que estudar a lei, estudar o sistema deles e submeter o projeto lá e aprovar. No caso do FII e do Fundo Idoso, particularmente, eles estão bem específicos, talvez até um pouco mais simples, porque é do município. Então, primeira coisa é aprovar o projeto na lei. Uma vez que você aprovou na lei ou no Fundo da Infância, chancelado lá, tá chancelado, aí esses editais, que hoje é uma tendência, as empresas publicarem editais, falam, ó, a Mafre, por exemplo, ó, você tem projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, ó, estou recebendo projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura. Então, só vai enviar quem tem projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura. Então, você tem que fazer o dever de casa, estudar, de entender qual a lei que faz sentido para você e submeter o projeto na lei. Certo. E aí, você falou da lei de incentivo do esporte e lei do incentivo da cultura. Uhum. Né? São Tem a esses lei de incentivo à reciclagem. Qual que é a sua causa? A gente trabalha crianças e adolescentes, mas também geração de trabalho e renda e cultura. A gente tem, né, acho que seria uma boa vocês fazerem alguma coisa ligada à reciclagem, lei da cultura, né? Obviamente fundo da infância, mas procurar também diversificar a forma de captar. A lei da reciclagem está indo muito bem, é nova e talvez a geração de renda pode entrar com alguma possibilidade da lei de incentivo à reciclagem. Mas para terminar, o canal exato, onde, assim, você tem que aprovar na lei. O que isso significa? Para quem que eu apresento esse projeto? Então, você tem que ir no link específico da lei. Você tem que ir lá no link específico da lei. Quando você jogar lá no Google Lei Rouanet, por exemplo, SALIC Lei Rouanet, é a lei de incentivo à cultura. Lá tem as regras, tem um link do sistema SALIC, onde você tem que cadastrar o seu projeto dentro do sistema. Uma coisa. Entendi. Então eu busco a lei e aí lá já tem o link que vai me direcionar onde que eu tenho que submeter o projeto. Lei de incentivo ao esporte, não tem erro. Você manda no Google Lei de incentivo ao esporte. Você vai entrar lá no site do Ministério do Esporte, você vai ver Lei de incentivo ao esporte. Ele tem um passo a passo de como submeter o projeto à lei. Se eu não me engano, a Lei Rouanet, ela encerrou agora no dia 30 de abril, não é? Agora, uma dúvida, todo ano eles abrem ou não? Todo ano abre. Todo ano abre as oportunidades de você submeter o projeto na lei. E aí, em São Paulo, Bárbara, existe a Lei de Incentivo Estadual da Cultura, ligado ao ICMS. Tem que pesquisar. Entendeu? Sim, eu estou justamente começando a trabalhar num projeto para o PROAC e ICMS. Ah, legal, é isso aí. Entendeu? Então, qual que é a vantagem de você captar com lei de incentivo federal? Que aí as grandes empresas que aportam via imposto de renda, né, são empresas que são tributadas em lucro real, né? Quais são as empresas aptas a investir em projetos incentivados? Principalmente de imposto de renda, são as empresas tributadas em lucro real. Então, essas empresas podem aportar recurso ali. Normalmente, no final do ano é feito o pagamento dos maiores volumes de impostos das empresas, aí elas fazem a dedução do imposto para algumas instituições.
Por exemplo, as empresas de rodovia, uma rodovia que liga São Paulo a Ubatuba. Qual a empresa de rodovia aí? Um exemplo. CCR. Então, a empresa, ela terceirizar, essas empresas, elas fazem a sua declaração de imposto e a sua pagamento de imposto a cada trimestral, a cada 3 meses. Então, você tem um projeto aprovado, as empresas de rodovia, você pode prospectar elas em 3 meses ali, mostrando para elas as propostas, e essas empresas têm muito interesse na região, que estão ali, entendeu? Então, procurar as grandes empresas da região do litoral norte de São Paulo e apresentar as propostas de projeto. Mas primeiro a gente tem que fazer o dever de casa de aprovar o projeto na lei. E aí o projeto tem que estar bem escrito, tem que estar bem desenvolvido, você tem que conhecer o formato da lei. Eu vou dizer para você que, assim, não é complexo os sistemas da lei da cultura, do esporte, do filho e idoso. Só que você precisa adaptar, muitas das vezes, é um modelo diferente, um detalhe diferente, que você não está acostumado. Então é aí que o desafio para captar incentivos fiscais e a adaptação. Entendeu? Ajudei, Bárbara? Me segue. Bastante, Me obrigada. acompanha lá, Bárbara, para a gente se conectar no Instagram e tudo mais, tá bom? A Cléo Rodrigues, pode abrir o microfone, Cléo, quando você estiver preparada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde, Cléo. É um prazer estar nessa formação. Eu queria saber mais um pouquinho também sobre o marco regulatório. A gente teve agora uma alteração, né, desse marco regulatório, agora de março de 2024, e aí ele é instrumento de orientação, né, para o terceiro setor, para as organizações da sociedade civil. E eu queria saber de você, Vinícius, o que é que está mais marcando nesse decreto, nessa nova alteração? Eu já vou aproveitar aqui e já vou indicar para a Beatriz a maior referência em marco regulatório do terceiro setor para convidar ele para estar com vocês. Chama Oscar Moreira. Eu já mandei para ela marcar um dia só para falar sobre Miroski. Entendeu? Ótimo, vou adorar, quero ser chamada para participar. Não Chama posso perder ele. essa formação. Pode chamar ele, o Oscar Moreira, que ele fala muito bem sobre Miroski. Ele é um advogado especialista em terceiro setor. Acho que vale muito a pena você trazer ele para vir falar com a turma aqui. Ele com certeza toparia vir falar aqui com a turma. Fala com ele que fui eu que indiquei. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, eu não sou especialista em marco regulatório, né, do terceiro setor. A questão é, o que a gente precisa entender para captar recursos é todo o projeto, do ponto de vista, todo projeto bem elaborado para captar recursos com o setor público, ele tem que estar muito bem alinhado à Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O marco regulatório, ele determina tudo que tem que compor dentro de um plano de trabalho, que na prática, plano de trabalho é projeto. O governo faz o nome, fala plano de trabalho, mas é projeto. Então tem que trazer dentro dele, de forma bem detalhada ali, né, a proposta do projeto. Então, respeitar ali então, o seu projeto tem que conter todos aqueles itens que estão ali na lei. Né? Se eu não me engano, tem 3 artigos, que é o 33, 34, deixa eu ver se é isso. Os principais artigos, o Oscar fala. Deixa eu pegar aqui. Os artigos 33, 34 e 35 da Miroski, né, que tratam de aspectos relacionados à formalização das parcerias. Né. Então, o artigo 33 ele define os requisitos para que a organização seja considerada OSC. Então, assim, o seu projeto ele tem que estar muito alinhado ao artigo 33. Para formalizar a parceria, existem três formas de fazer a parceria com o governo: colaboração, fomento ou cooperação.
Tá? Então, tem 3 termos ali que você tem que entender qual que faz mais sentido para o momento. E o 35, que diz respeito à utilização dos recursos recebidos, para que você possa garantir que você execute da maneira que estabelecida na lei, para que não seja prejudicial lá no processo de prestação de contas. Então, assim, garantir que a sua OSC atende todos os requisitos e fazer um bom projeto, um bom plano de trabalho, você já vai estar avançando. Então, vai especificamente nessas leis, que já vai te ajudar bastante. Nesses tópicos da lei, aí, nesses artigos da lei. Muito bom. Teve Bom, aqui um comentário. consegui ajudar? Pode sim. Pode Beleza, sim Cléo. ajudar. Segue lá, busca no Instagram o Oscar Moreira. Oscar Moreira. Vou buscar sim. Joga lá, ele buscar. me segue. Ele é muito bom nisso aí. Você pode fazer uma perguntinha lá e vai te responder na boa. Ótimo, porque a gente teve até um encontro aqui hoje falando sobre isso, sobre projetos sociais. Inclusive as prefeituras que às vezes quer estruturar, a prefeitura quer implementar o Miros, que ela está no processo de implementação, ele faz muitos treinamentos presenciais voltados para a implementação da Miros. É ótimo. Se recomenda aí na prefeitura aí, segue lá. Mais alguém? Obrigada. Teve um comentário aqui no chat, onde a Selma ela falou assim: aqui no Rio de Janeiro, não sei por que a captação de recursos via lei de incentivo é muito difícil do que em São Paulo. É muito mais difícil do que em São Paulo. Os gestores das empresas também não têm muito conhecimento sobre a lei, e isso dificulta. Em São Paulo, parece que estão mais à frente, nesse sentido, é o que parece. Existe isso, né? Ou seja, infelizmente, a gente tem essa visão de que algum estado está mais avançado que o outro. São Paulo vai estar realmente sempre um pouquinho mais avançado. A gente não está, nosso papel não é competir com o que está em São Paulo. Afinal de contas, São Paulo é economia, gente. Ali movimenta o país inteiro, a economia ali, né? Ali está concentrado realmente um grande potencial de desenvolvimento, então a gente tem que entender isso. Mas veja, captar com incentivos fiscais está bem complicado mesmo, é do ponto de vista de cultura, tá? Hoje a lei de incentivo à cultura, só para vocês terem ideia, gente, tem milhares e milhares, eu não sei o número agora, milhares e milhares de projetos aprovados. E nem 80% desses projetos foram captados. Então, na lei de incentivo à cultura, Rouanet realmente é complicado. Agora, se tratando de fundo da infância, fundo de idoso, lei de incentivo ao esporte, lei da reciclagem, a gente, Pronas e Pronon, a gente tem uma grande oportunidade aí. Né? E tem que fazer bons projetos, pessoal, diversificar a receita. Né? Diversificando as receitas para que vocês permitam chegar a um resultado onde vocês desejam. Não basta só apostar suas fichas, colocar os ovos na mesma jogada, muito menos colocar os ovinhos na mesma cesta. Diversifique a entrada de receita. Busque fazer outras formas de captar. Porque tem momentos que incentivos fiscais está bom, tem momentos que não. Incentivos fiscais é tendência. As empresas cada vez mais estão aportando via incentivos fiscais, está crescendo. Tem uma boa perspectiva de crescimento dessa fonte. Ela não é a única, ela é uma delas. Então você tem que experimentar. Tá? Você tem que trabalhar. Não basta só apenas fazer o projeto. Precisa captar, precisa prospectar, precisa conversar com as empresas, precisa saber as informações certas para você submeter os projetos no sistema certo. Tem que ter um acompanhamento especializado, um acompanhamento próximo, de alguém que te ajude no dia a dia. Também isso é muito importante. Se você tiver condição de ter uma consultoria, uma assessoria, uma mentoria próxima, isso ajuda no dia a dia. Mas se você tiver capacidade de crescer também, isso também é muito importante. Se você quer dar um pontapé para frente, quer avançar, vai. Mas lembre-se, precisa estudar. Não existe outro caminho se não for ler a lei, estudar a lei. E eu quero convidar você a ter uma mentalidade de crescimento, uma mente aberta. O que é a mente aberta, a mentalidade de crescimento? Ela vê sempre uma oportunidade.
Está cuidando, está plantando, está regando, está cuidando, está diversificando. A pessoa de mentalidade de crescimento, mentalidade próspera, a pessoa que enxerga a oportunidade, corre atrás e vai atrás do seu objetivo. Ela mesmo que ela caia, ela levanta e ela fala, aprendi com isso, aprendi com o erro, vou seguir, vou me desenvolver, vou crescer, vou diversificar. Meu planejamento não está bom, vou melhorar, vou fazer isso, meu projeto eu vou melhorar. Agora, já a pessoa que tem mentalidade fechada, fixa, é aquela pessoa que, sempre foi assim, para que mudar? Não, se eu errar, não quero nem tentar outra vez. Sentiu os fiscais? Estou fora. Se é difícil, eu não quero nem tentar. Pessoa com mentalidade escassa, fixa, tudo para ela é muito difícil, tudo para ela tá ruim. Ela tá trancada no cadeado, sabe? É como se fosse trancada nas crenças dela. Pessoa trancada nas crenças não evolui. Então, se você quer trabalhar, quer captar recursos, quer crescer, quer empreender na área social, é mentalidade aberta e próspera. E para captar recursos, a gente tem que buscar diversificar as nossas receitas, né? E para isso, a gente tem que sempre buscar fazer um bom projeto, tá? E esse bom projeto, ele tem que ser do ponto de vista completo, né? Um bom projeto ele tem que ser completo, né? Organização visual hierárquica, né? Tem que ter clareza aqui da minha EAP do projeto. Quais são as entregas de infraestrutura que eu vou fazer? Quais são as entregas técnicas? Quais são as entregas de administração? Um bom projeto, ele tem que ter uma visão geral sobre ele. Eu não posso ver o projeto isoladamente. Eu tenho que entender o projeto no seu contexto, né? Então, o objetivo do projeto o que é um objetivo? Vamos pensar todas as etapas do projeto. O diagnóstico é o lugar onde eu identifico a minha demanda, identifico as dores, os desafios, necessidades. O projeto é a solução técnica mais bem sucedida no mundo para se resolver o problema. É uma intervenção ao problema. O que é um objetivo? O objetivo geral do projeto é a maior promessa do projeto. Tá? O objetivo geral do projeto é a maior promessa do projeto. O objetivo geral do projeto é a maior entrega do projeto. Tá? O objetivo geral do projeto é a maior entrega do projeto. O objetivo específico são as etapas, as pequenas etapas que eu preciso percorrer para entregar o meu objetivo geral. E a justificativa é a intervenção. É a intervenção pela qual eu tenho que demonstrar para o financiador o porquê eu estou escrevendo essa proposta do projeto, qual é o motivo, quais as dores que eu estou resolvendo. Eu tenho que trazer embasamento na justificativa. Aí o texto tem que ser coerente, coeso. Ele tem que chamar atenção, tem que ser bem escrito, um português bem feio, bem escrito, do início ao fim, respeitando o limite do documento, respeitando os caracteres, respeitando o espaço para escrever. A metodologia é o caminho, é a via. Eu tenho que mostrar meu projeto por etapas. Como que eu vou fazer as entregas por etapa? Como que eu demonstro isso de forma clara para que o outro avaliador ele possa entender que quanto mais o avaliador entende o meu projeto, mais eu aumento as minhas chances de ser aprovado. O meu orçamento, o meu cronograma, ele tem que ser entregue no prazo do meu projeto. Portanto, o meu cronograma tem que conter todas as atividades necessárias para que o projeto ocorra. E todas as atividades, ela tem um custo no orçamento do projeto. O orçamento, ele explica para o financiador. O orçamento explica para o financiador. E, portanto, o orçamento tem que detalhar todos os tipos de despesa, todos os tipos de despesa que vão ocorrer no projeto. O orçamento tem que detalhar todo o desembolso do projeto. Para quê? Para que eu possa realizar ali as atividades. A prestação de contas é o acúmulo de conhecimento. Na prática, é a prova daquilo que eu executei comparado com aquilo que eu planejei. Então, meus queridos, a Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, o PRONAS e o PRONON e o FIA. Está aqui as oportunidades para você. Né? Então, está aqui, proponente para a Lei de Incentivo Rouanet,
Pronas e Pronon, Lei de Incentivo ao Esporte, FIA. Quem são os proponentes? O material você vai ter aí detalhado para que você possa utilizar no dia a dia. E não basta você só elaborar, né? Você tem que monitorar o projeto. Um bom projeto também tem que ser monitorado e avaliado. Por que a gente tem que monitorar? Para a gente garantir transparência para os patrocinadores, gestão, evidência de impacto, né? Como eu disse para você, monitoramento é a nossa capacidade de checar se aquele projeto está em conformidade com o que eu planejei. O monitoramento é a nossa capacidade de entender se aquele projeto que eu escrevi, que eu aprovei, está em conformidade com o que eu planejei. Monitoramento é acompanhar, é proximidade, tem rituais para monitorar o projeto. Rituais para monitorar significa reuniões, envio de comunicações, acompanhamento constante do cronograma. Então, monitoramento. Para quê? Para que eu possa garantir a transparência para os meus patrocinadores, para os meus stakeholders, para os meus parceiros externos e internos. Então, procurar ser transparente é ter monitoramento eficiente no dia a dia do projeto. Então, o monitoramento me permite identificar algum desvio, me permite fazer algumas correções, me permite corrigir a rota durante a execução. E aí, isso eu também garanto que o projeto seja executado em conformidade com o que eu planejei, para que eu possa, ao final, ser cada vez mais transparente de como que está sendo a execução do projeto. Então, tudo isso tem que ocorrer para garantir eficiência, para garantir efetividade, para garantir o impacto daquilo que eu desejo na minha proposta de projeto. Então, e o que é prestação de contas, né? Prestação de contas inteligente e transparente, primeira coisa que tem que entender, a prestação de contas é o acúmulo do conhecimento gerado ao longo do ciclo de vida de um projeto. Eu acumulei um conhecimento ao longo do ciclo de vida de um projeto. Com esse conhecimento, eu consigo provar com que eu planejei e eu executei. Na prática, a prestação de contas é a prova. É a prova que eu executei, que eu entreguei. Porque, afinal de contas, um projeto é um esforço empreendido temporariamente para entregar um resultado. A oportunidade que eu tenho para fidelizar os meus doadores, para fidelizar meus parceiros, é quando eu garanto uma transparência com qualidade, uma transparência proativa. Tá? Então, um pouco de todo esse conteúdo, né? Eu vou só fazer uma refinação aqui no último slide para entregar a vocês, para que eu possa disponibilizar. E é isso. O mais importante aqui é garantir que captação de recursos não é apenas só você escrever um projeto, é muito mais do que isso, né? É você fazer o máximo possível para que você entregue o que você prometeu. Temos uma mãozinha aqui. Pode falar, Glaucia, fique à vontade. Glaucia? Eu acho que Glaucia travou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É que eu estou tentando aqui conectar, porque eu estou no computador e no telefone, porque o computador não consigo captar a câmera. Aí eu entrei pelo telefone também para eu conseguir ver Vinícius, ver você, ver também todo mundo que está aí, né? E a gente conseguir explanar um pouquinho também da nossa experiência, né? Eu sou Glaucia Miranda, né? Coordeno aqui um projeto, sou assistente social da Federação de Boxe do Estado da Bahia, e aqui, né, no município de Santo Antônio de Jesus, um município de grande porte, mas que a gente tem e enfrenta também algumas dificuldades, né, principalmente nessa área da lei de incentivos. A gente tem um projeto também ligado ao FIA, e eu queria tirar uma dúvida com o Vinícius, que se no momento quando a gente participou de um edital, né, porque faz esse chamamento público, e a nossa instituição foi um dos projetos aprovados,
e com mais 9 instituições. E esse recurso só saiu praticamente um ano depois. E agora nós estamos executando esse projeto, e ele já está quase finalizando. E aí a gente queria entender um pouco e saber como é que a gente provocaria também o conselho, né? E a gestão, a administração pública com relação a dar continuidade com o aditivo, ou se tem que fazer um outro chamamento público, já que esse projeto ele já está em andamento, ele só precisa agora, na verdade, de mais recursos para que ele não pare. Por exemplo, na zona rural mesmo, que não tem muito acesso, né, aos bens e serviços, a nossa instituição é a única instituição que atende a zona rural. E aí a gente já está num processo assim, com o coração na mão, vendo que o recurso já está, e na verdade, se findando. A gente tem pessoal, né, recursos humanos, professores de boxe, educador social, e a gente não sabe como é que a gente vai dar continuidade, porque tem também essa dificuldade de empresas, mesmo sendo um município de grande porte, fazer essa, eu digo, esse apadrinhamento, ou também esse acreditar, né? Investir realmente em projetos sociais, entendeu? Entendi. Mas, Aí, pela sua experiência, qual é isso, eu o ia pedir caminho pra você. que você orienta que a gente possa conseguir, né, dar conta e provocar, na verdade, também a gestão pública e o conselho, né, e o FIA, para que dê continuidade não só à nossa instituição, mas às outras também que estão nesse edital. Eu acho que a melhor maneira da gente poder convencer é a gente ir demonstrando os nossos resultados reais. Acho que a primeira coisa é se debruçar para acumular todos os resultados, né, acumular ali as informações que demonstram os resultados, o impacto dos projetos, os indicadores, os números. Acho que você tem que estar preparada para isso, ou seja, mostrar realmente a transformação do território e trazer esses depoimentos bem claros, assim, um depoimento da comunidade, das pessoas, do porquê esse projeto é relevante. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é como se você tivesse munição, né? Eu vou para uma guerra, então eu tenho que ter munição. A munição das ONGs é o impacto que ela gera. Né? Desculpe usar essa palavra, mas a munição é o impacto que a gente gera, é a prova que a gente tem, um depoimento de que o nosso trabalho é valioso. Então, acho que é o impacto, o depoimento, a prova social. E, por outro lado, é a participação assertiva e contínua das organizações dentro dos espaços de conselho, refletindo e debatendo sobre essa importância estratégica. Acho que vocês precisam levar também um debate para todas as ONGs da diversificação de receita. A administração pública, ela é uma forma de investir, mas existem outras. A gente tem que buscar diversificar nossa entrada de receita para que a gente não possa ficar refém nas situações como essa. Pronto. Obrigada, muito obrigada. Estamos aqui, né, nos 15 minutos do segundo tempo. Nos últimos minutinhos, temos algumas perguntas, né? Na verdade, alguns comentários realizados aqui no chat. A Carla Darong. Não, peraí, rapidinho, antes da Carla. Taranã. É isso mesmo. Ela disse que adorou as dicas. O Wilson, você indica bancos de projetos? Como podemos usar esses bons projetos? O banco de projetos, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque você está preparada, né? O que é isso, né? Estar preparada? É não depender apenas de uma proposta de projetos, né? É poder fazer, poder ter projetos diferentes dentro de um portfólio. O banco de projetos é de 3 a 5 projetos viáveis para captação. Não precisa ser um projeto já escrito e muito
na verdade, um projeto muito complexo, né? Assim, já grande, imagina 10, 30 páginas para cada projeto. Não precisa disso tudo. O que eu recomendo você, começa fazendo o termo de abertura do projeto, o TAP, termo de abertura de projeto. Se você tiver 5 termos de abertura, procura na internet, TAP, termo de abertura do projeto, tá? E vocês vão ter acesso ali. Eu posso mandar para vocês por e-mail depois um modelo para vocês construírem um banco de projetos. Vou fazer isso. Me manda os e-mails que eu vou mandar para eles o modelo. A Neuza, ela falou assim que ela tem um pequeno banco de projetos. A Neuza, ela já está ali, né, se organizando. Temos a Nai Ribeiro, levantou a mão. Nai, fique à vontade, por favor. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Boa tarde, meu nome é Nayara, minha formação é em Direito, e com a pergunta de Glauce, né, que ela estava falando do município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, eu estou falando do município de Itaparica, também na Bahia. Eita. E a minha pergunta, eu também conheço o Glauce, que é um profissional excelente, um prazer estar falando com todos vocês. Quero falar para Vinícius que está sendo muito esclarecedor, porque assim é o meu primeiro contato e é um caminho que eu quero iniciar nessa parte de captação de recursos e das leis de incentivos fiscais. Sim, a minha pergunta em relação a Glauce, por estar vinculada na minha profissão, né? Que ela me falou que o projeto, como você disse, que o projeto ele tem início, meio e fim. Então, ela perguntou sobre aditivo, se teria alguma maneira, porque quando a gente fala, essa é a minha dúvida, de início, meio e fim, já que ela está concluindo, então não seria mais por meio desse fundo ou de onde ela conseguiu esse recurso. Então, quando ela pensa em continuar através de uma empresa ou do município que está localizado o projeto que está se findando, seria, então, por outra maneira, não mais esse recurso vinculado, não é isso? Então, não caberia um aditivo nisso aí. Vocês estão entendendo meu questionamento? Ah, tá, sobre a experiência da colega lá, né? Sim, que ela está com o coração na mão, que está querendo continuar, mas como você falou logo de início, que o projeto, né, ele tem aquele início, meio e fim, a sua execução, o recurso que foi programado. Então, quando ela quando ela colocou esse questionamento no grupo, se caberia um aditivo, eu estou falando assim, com base à minha área de conhecimento, como caberia um aditivo se ele é programado, o projeto para terminar? Essa é uma questão. Todo projeto ele tem uma entrega final. E se ele tem uma entrega final, ele pode ser, ele tem que passar por um novo ciclo de avaliação. Então, por isso que eu falei, assim, tem que reunir a prova, tem que reunir os indicadores. Se tiver uma nova oportunidade para se financiar o projeto, tem que buscar inovar também. Inovação não é só tecnologia, inovar é fazer algo diferente. Então, é o que eu pensei mesmo. Então, não vai ser a captação pelo qual está vinculado no momento. Vai ter que ser uma nova elaboração, uma nova apresentação, que pode ser até em uma competência diferente, não é isso? É isso aí. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, queria pedir a vocês, assim, quando vocês chegaram, vocês falaram uma palavra, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês levam desse encontro em uma palavra? Uma. Escreve no chat para mim agora. O que vocês levam do encontro de hoje em uma palavra? Vai falando para mim aí, Beatriz. Sim. Vocês trouxeram, e agora o que vocês levam? Transformação, a Cleo Rodrigues informou. Olha. Inspiração, valoroso, incentivo, solução, conhecimento, entendimento, troca de experiências, Legal. conhecimento. Isso. Transformação, esclarecedor. Esclarecedor. Legal.
Mais alguma pergunta, pessoal? Temos aqui a mão da Marciele. Por favor, Marciele, temos 6 minutinhos. Pode falar. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Consegui. Consegui e sumiu de novo. Ah, foi. Não, eu acho que é só um complemento, talvez, na dúvida da Glauci e da Nai, sobre o marco regulatório. É uma contribuição. Elas perguntando, o marco regulatório, ele permite que a instituição realize a manifestação de interesse público. Então, vocês podem oficializar o município demonstrando o que o Vinícius disse, né? Os indicadores, a relevância social do projeto, o motivo para que ele permaneça, né? Para que a continuidade dele aconteça. Então, o próprio marco regulatório, a Lei 13.019, ela tem a manifestação de interesse público como instrumento. Você pode dar uma olhada também na Lei do SUAS municipal, né, ou na Lei Orgânica do município, se tem alguma outra menção nisso, Glaucio. Mas você pode se utilizar dessa ferramenta. É mais mesmo uma contribuição. Obrigado, Marciele. Obrigado, hein? Bom, pessoal... Obrigada. Mais alguém? Bom... Obrigada, Marcele. É o seguinte, pessoal, escreve aí as palavras aí. O que você leva do encontro de hoje em uma palavra? Quem escreveu aí, escreve lá no chat. Eu quero agradecer aí a KPMIS e a todos vocês pela nossa conversa de hoje. Foi uma satisfação enorme. Dizer para vocês que vocês me encontram no Instagram, lá, produzindo conteúdo. Eu sempre abro caixinha nos meus stories. Ativa lá as notificações para você. Eu vou postar um conteúdo daqui a pouco, inclusive. Ativa lá as notificações para que você possa receber nossas novidades sobre informações, conhecimentos em captação, projetos. Eu estou sempre nos stories ali, falando nos stories, interagindo com vocês. Abro caixinha de perguntas. Então, tá com dúvida na captação? Vai sempre no meu Instagram, lá nos stories, provavelmente eu estou lá, caixinha de perguntas, posso te responder. Tem meu site também, captação de recursos.com. Só você jogar captação de recursos, Vinícius Ventura, você vai achar as informações. E poder ajudar vocês, estamos à disposição, né? A gente atua ajudando as organizações a estruturar a operação de captação, escrever projetos, mas também até mesmo contratar um captador. Ajudamos na estruturação da área de captação. Então, se você estiver num momento único, importante para avançar na captação, estamos aí à disposição. O meu negócio é um negócio social, é um negócio que tem o objetivo de gerar conexões, eu conecto pontes, né? Eu faço conexão, é como se fosse uma ponte, conecta espaços, eu conecto vocês às oportunidades estratégicas de captação. Essa é a minha missão no dia a dia, né? Eu vivo trabalhando, essa é a minha missão, né? Então, eu digo para vocês que, caso precisem ou conheçam alguém que esteja precisando de um curso de elaboração de projetos, uma formação em captação, estamos aí à disposição para ir na sua cidade, através de um conselho da prefeitura. Então, avisando vocês, quer contar com o nosso apoio, saiba como, entrando em contato comigo, para a gente poder esclarecer, tá bom? No mais, Bia, muito obrigado aí pela oportunidade. Parece que a Marciele quer falar alguma coisa? Mais alguém? Me perdoe. E meus contatos aí, né? Eu lembrei de uma dúvida. Conversando com uma colega, né, da área social também, eu queria saber, Vinícius, em relação à Lei Rouanet. A instituição tem um projeto aprovado, estamos executando, né? Após a prestação de contas, é que eu posso inserir novo projeto na plataforma. Eu preciso prestar conta desse primeiro para poder captar novamente. Aí já consigo captar com valor maior. Eu pergunto no caso, igual a obra social Itaca Escolápios, né? Nós estamos em vários estados. E temos a matriz e as filiais. Eu não posso escrever projeto para filial enquanto eu não
para outra filial enquanto eu não aprovo a de uma, porque todas são da mesma matriz, é isso, né? É o mesmo E a CNPJ? outra tem o CNPJ da matriz e cada filial tem o seu. Ah, não, aí você pode escrever pelo da filial. CNPJ diferente. Não tudo vai bem. impedir a análise. Não. Outra dúvida, foi até uma professora, a gente está fazendo um curso também, mas só que na hora da aula é muito rápido, a gente não consegue perguntar muito, mas ficou lá de tarefa de casa da gente mandar um e-mail para ela depois também, mas aproveitando a oportunidade, já que estamos falando de incentivo, quando eu cadastro o projeto na Rouanet, no meu CPF, né, como captadora, eu tenho limitação de cadastro para o mesmo, igual eu trabalho com a gestão dos projetos, né, da instituição. Eu só posso, se eu cadastrei no meu CPF, o de uma filial, eu não posso cadastrar para outra filial de outro estado? Eu acho que ela comentou isso e falou que não podia. Nossa, isso aí é bem técnico, hein? Essa é uma informação bem técnica e eu não sei te responder com propriedade. Eu sei que você pode captar com projetos diferentes, CNPJs diferentes. Agora, você, no seu caso, seu CPF, eu acredito que pode sim, porque existem captadores que trabalham, né, com incentivos fiscais focados nisso e que trabalham com projetos diferentes. Mas aí é uma informação muito técnica que, infelizmente, eu não domino te responder agora, porque eu não atuo diretamente com essa parte só da lei da cultura, né? Eu falo de captação como um todo, né? Em projetos. Você me peço perdão aí que eu não sei te responder. Essa questão tão técnica, a gente teria que entrar em contato com o próprio Ministério ou ver na legislação se exatamente a resposta para você, Marciane. Tá joia. Mas, pela evidência que eu tenho de colegas que trabalham com várias instituições, provavelmente, bom, acho que talvez não tenha impedimento, mas veja lá, tá bom? Bom, alguma outra informação sobre captação de recursos, projetos, eu consigo responder. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a sua parceria, Vinícius, a sua disponibilidade, né, em poder estar conosco hoje, né, ajudando as nossas instituições parceiras e organizações da sociedade civil aí no planejamento, na elaboração de projetos via leis de incentivo. Agradeço demais, demais mesmo. Também gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes hoje, que puderam disponibilizar um pouquinho do seu tempo para participar desse percurso formativo, que é tão importante, não é mesmo, para as nossas organizações. É verdade. Pode falar, vi que levantou a mão aqui, Gabriela. Fique à vontade. Oi, Beatriz. Beatriz, boa tarde. Quem é primeiro, eu ou ela? Pode falar, Foi porque pode falar. só teve uma que levantou a mão, é a dona Josefa. Peraí, rapidinho, viu, Gabi? Pode falar, dona Josefa. Boa tarde, Beatriz, e todos e todas. Foi maravilhosa a palestra, adorei, muito importante. O marco regulatório é muito importante para as ONGs. A Lei 13.019 é de grande relevância para a gente que está o dia a dia com parceria com o órgão público e para celebrar o termo de fomento, não é isso? Então, a gente tem que estar com base, ai meu Deus, com base em toda a lei para saber como usar. E eu quero parabenizar vocês. A Capemisa faz acontecer. Muito obrigada, dona Josefa. Muito Ai, meu obrigada. Deus. De nada, um prazer enorme, viu? Eu sou de Sergipe. Oba, Aracaju. Gabi, fique à vontade. Então, é uma pergunta bem simples, mas que eu estou tendo dificuldade, né? O professor pode talvez me esclarecer. Em relação à lei de incentivo ao esporte, a instituição, a gente está escrevendo o projeto, né? E tem algumas coisas que eu tenho dúvida, porque é aquilo que ele falou no início, né? A questão do conhecimento. Eu até li a legislação,
mas tem muitos normas técnicas, né, que a gente às vezes não entende, né? Por mais que a gente estude, a gente tenta entender algumas coisas. Eu queria saber se na visão dele, quando a gente vai propor um projeto na lei de incentivo, por exemplo, lá o projeto tem 4 modalidades esportivas. Se é melhor escrever o projeto por modalidade ou escrever tudo em um só. É do cunho educacional, não é de alto rendimento. Por modalidade esportiva. Por modalidade. Não procure, seja mais objetivo no projeto. Entendeu? Cunho educacional, escolhe uma modalidade esportiva, escreve. Você pode apresentar outros, mas faz um primeiro, aprova um primeiro, para uma modalidade, depois você faz para outra. Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, aqui está, certo? O contato do Vinícius. Contato, rede social, e-mail, podem chamar que ele super atende. Sigam ele no Instagram, porque ele a todo momento abre caixinhas de perguntas ali. E também, né, tem os cursos que ele promove. Eu acho super importante, se vocês puderem se inscrever, né? Fortalecer a rede é sensacional. Gente, não esqueçam de assinar a lista de presença para que vocês possam receber o material e também a gravação do percurso, tá bom? Certo. Prontinho. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço grande, Um gente. abraço. Até mais. Obrigado mesmo. Obrigado, Prazer. Vinícius, pelas explicações. Obrigado, Beatriz. Tchau. Obrigado mais uma vez a Capeniza por nos oportunizar essa grande oportunidade, espaço de conhecimento, e caminhamos em frente com os grandes projetos. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Seguimos. Valeu. Amém. Seu Edson, um Tchau. abraço. Abraço, pessoal. Valeu.